Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores e escritoras para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades que vale a pena a gente conhecer. Hoje estamos aqui com Silvio Cerceau, que é um mineiro, pode ser considerado mineiro já, a gente vai falar também sobre isso, que é um mineiro que tem uma trajetória imensa nas escritas, ele tem aí uma experiência muito grande que a gente vai falar quando anunciar o seu mini currículo. Mas, se você está nos ouvindo numa rádio, nos assistindo em algum lugar e quer ouvir de novo, assistir de novo, não tem problema. O nosso programa está sempre no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Então você pode assistir a hora que quiser, mandar para os amigos e sempre será uma grande alegria para a gente. Só que, para nos acompanhar, estamos lá no Jornal Hoje em Dia, no nosso portal, toda quinta-feira, 19 horas, um novo episódio, um novo programa. Mas estamos também, quinta-feira, 19 horas, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Se você quer nos ouvir, Rádio Web Hoje em Dia, lá no nosso portal, mas também nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Silvio Cerceau é escritor e roteirista brasileiro, nascido em São Paulo, mas veio aqui para Belo Horizonte muito cedo. Então ele mora aqui em Belo Horizonte desde a infância. É autor de mais de uma dezena de romances, alcançou amplo público com obras literárias que exploram conflitos humanos, relações afetivas e dilemas sociais. A gente vai saber também de onde ele se inspira para poder falar sobre tudo isso. Também atua como roteirista para televisão, com projetos de séries e telenovelas, incluindo participação na criação da sinopse e no primeiro capítulo da novela O Sétimo Guardião, exibida na TV Globo. Além da produção literária e audiovisual, mantém presença constante no jornalismo cultural como colunista do portal UOL, na Telinha, onde analisa novelas, dramaturgia, bastidores da televisão brasileira. Sua trajetória reúne a literatura, a televisão e o jornalismo cultural, e ele é um incansável na escrita. Ele tem um site que vai nos dizer que sempre tem, todos os dias tem um texto novo. Então, se as pessoas querem aprender um pouco mais sobre roteiro, podem seguir lá o Silvio Cerceau. Mas não só sobre isso, sobre literatura, e a gente vai falar aqui de alguns dos livros dele. Então, Silvio, esse espaço aqui é nosso para a gente conversar sobre aquilo que você mais gosta de fazer, que é escrever, né? Seja bem-vindo a esse espaço da gente. Obrigado pelo convite, né? Um abraço ao público que está nos assistindo, nos ouvindo. E escrever, né, é um dom que eu nasci com ele. Eu falo que ser escritor é um dom que a gente recebe quando a gente nasce. E tem uns que desenvolvem cedo, outros não, outros nem desenvolvem, né? Passam por aqui sem perceber. Como é que chegou isso na sua vida? Como é que entrou a escrita na sua vida? Quando que você começou a escrever? Quando que você percebeu que isso podia ser uma escrita profissional? E que hoje você está aí, agora há pouco, né, no final do ano passado, lançaram As Mineiras, que é com o Ilvio e Maurício, que são mineiros, mas um elenco mineiro e de pessoas de fora de Minas, maravilhoso, né, com vários episódios. Você está com novelas submetidas para várias emissoras. Como que isso entrou na sua vida? Então, vamos começar pela literatura, né? A literatura entrou na minha vida desde criança, desde que eu fui alfabetizado. Né, eu assistia as novelas e reescrevia os capítulos das novelas, né, e com riqueza de detalhes. Eu relembro, né, volto lá na situação, na cena, e me vejo reescrevendo a cena da novela com riqueza de detalhes. E você reescrevia ou você colocava alguma não, coisinha a mais? Não, eu reescrevia então mesmo. Então você assistia, sentava e reescrevia. E reescrevia. Por exemplo, eu colocava coisinhas a mais, por exemplo, eu escrevia assim, bateu na porta, eu punha toque-toque, né? E por aí ia. E sempre que me perguntavam desde essa idade o que eu queria ser, eu sempre respondia que queria ser escritor. Né? E nunca perdi isso, eu tive que passar, né? Na vida adulta eu tive que passar, né, por questão de sobrevivência, para outros caminhos, outras experiências profissionais, mas eu não perdi de vista a escrita, né? E
E aí foi isso, né? Eu comecei a escrever desde criança, né? Escrevi Você lia muito? Lia. Eu lia um livro por dia, praticamente. É mesmo? Um livro por dia. E aquela coleção Vagalume, eu li todas. E depois eu fui para a literatura americana, Sidney Sheldon, da obra dele, que é a minha grande referência, né? Hoje é o Sidney Sheldon. Inclusive, minhas protagonistas hoje todas são femininas. Eu relato muito, eu debato muito, eu mostro muito o mundo da mulher, né? A alma da mulher. E aí eu lia um livro por dia, independente do número de páginas. Né? E comecei a escrever, né, aos 17 anos, de maneira mais profissional, né, textos que eu publiquei depois no meu site e também os livros que foram surgindo no decorrer do momento que eu estreiei. Você tem 13 livros publicados. Tem 13 livros publicados. Está escrevendo um agora também, Sim, né? tem um novo que chama Doce Castigo, que sai em junho. Né? Mas aí, qual foi o primeiro livro? O primeiro livro foi o Vitrine Humana. Né? O Vitrine Humana eu comecei a escrever ele aos 17 não anos. Mais, né? Não tem, gente. Não sobrou nenhumzinho para mostrar a capa Você não que se quer. nenhum filho, né? Não sobrou nenhum filho para mim. O que era o Vitrine Humana? O Vitrine Humana foi o primeiro livro que eu escrevi ele aos 17 anos. Né? E quando eu estava escrevendo ele, eu estava escrevendo sobre a prostituição feminina. Né? Só que na época eu conheci um garoto de programa e resolvi mudar a história e escrever sobre a prostituição masculina, que ninguém sabia como que era, quem eram essas pessoas, né? Por que eles caíam nessa situação. E aí eu escrevi isso aos 17 anos, só que ele ficou engavetado, né, 13 anos, somente aos 30 anos que eu consegui lançar ele. Né? Eu lancei ele de maneira independente e saí distribuindo nas livrarias, né, e distribuindo tanto aqui como em São Paulo. Quando de repente cheguei na livraria um dia aqui em Belo Horizonte, o pessoal todo batendo palma para mim, os vendedores, né? Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu falei, você não viu lá na porta, não? Eu falei, não, eu não vi. Eu falei, seu livro está na lista dos mais vendidos. E estava em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, a gente figurou por um bom tempo. E Vitrine Humana tem alguma coisa a ver com a headline lá da Holanda? Não, que não. Tem aquelas vitrines onde as mulheres ficam expostas? Não. Foi uma maneira de ilustrar, porque na rua onde acontece prostituição no livro, né, era como se fosse uma vitrine. Aqueles rapazes estão ali expostos numa vitrine da vida, onde, né, eles são escolhidos ou não, para cada cliente que quer comprar. Que legal. Eu tenho eu tenho alguns textos que são de relatos também de garotos de programa e de mulheres trans que fazem programa. Mas focando muito a história da vida deles, né? Sim. Quem são eles para além da prostituição? E tem uma riqueza de vida, né? Porque muita gente coloca só numa caixinha e enxerga naquela caixinha ali com os vieses. Então, não sabia sobre esse livro seu, vai ser uma boa experiência lê-lo. Você chegou a passar ele para digital ou não? Ele tá em e-book na Amazon, né? Quem quiser adquirir, pode entrar na Amazon, jogar o título, Vitrine Humana, né? Que consegue ler o e-book. Esse foi a sua estreia? Foi a minha estreia. Né? Inclusive, ele tem 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2. E a edição é uma continuidade, então? É a continuidade. Olha, né? que legal. E é um livro que ele fala sobre os dilemas da vida, né? O amor entre iguais, que ainda hoje ainda hoje não é aceito por grande parte da população, né? A questão da prostituição masculina, as ISTs, né? Pessoas que vivem com HIV, e por aí vai. São temas bem fortes, né? Um livro que muita gente parou de ler na metade. É porque né? o impacto que ele traz. Impacto, né? Porque ele mostra mesmo esse submundo, né? Eu chamo de submundo, não desmerecendo, mas porque é um mundo que muitas pessoas não conhecem. Porque quando a gente fala do submundo, é aquele que a gente... Parece que ele está tão perto da gente, sim, né? sim. Porque você passa por aqui, tem uma pessoa que trabalha é profissional de sexo, você não precisa saber, obviamente. Sim. Mas parece um mundo à parte. É um mundo à parte, exatamente. Que a gente fala que, na verdade, é um mundo que faz parte. Né? E esses meninos, né, através da minha escrita, eles, né, ficam despidos para o público, né, para o leitor, né, conhecer a vida deles. Então, você vive ali como se aquela história estivesse acontecendo ao seu redor. E aí hoje você escreve muito sobre mulheres, seus livros têm sido muito sobre... Sim, a partir do segundo, né, a partir do segundo livro, esse foi uma exceção, a partir do segundo livro, minhas personagens passaram a ser femininas, né? Eu escrevo muito sobre esse submundo feminino. E de onde você tira essas... porque aí você fala sobre dilemas sociais, de onde você tira essas histórias? Como é que você faz um laboratório? Do nosso dia a dia, andando pelas ruas... conversando com as pessoas, vendo as matérias de jornais.
Eu lembro uma entrevista do Chico Anísio. Perguntar para o Chico Anísio. Chico Anísio tinha muitos personagens, Sim, né? sim. Eram mais de 100 personagens criados. Sim. Aí perguntar para ele de onde que ele tirava esses personagens. Aí ele disse que era só de observar as pessoas. Observar as pessoas, ele criava o personagem com base naquilo que ele observava. É exatamente isso que eu faço. Observo as pessoas, observo ao meu redor, né? Eu fico sempre brincando, não me conta muita coisa não, porque depois você pode ver sua história aí lá no site, ou no livro, ou numa novela, sei lá. Mas é assim. E como é que passa do livro para o roteiro, que são linguagens diferentes, né? Desculpa, gente. A linguagem é bem diferente, né? O que passa é o roteirista ele tem que ter bagagem. Ele tem que adquirir uma grande bagagem para ele conseguir escrever uma história para aquilo ser transformado em vídeo, né? Em audiovisual. Né? A transferência comigo foi automaticamente. Eu acho que cada um tem um processo, né? Comigo foi automaticamente. Primeiro, né, eu tenho 21 anos de carreira, né? 21 anos na literatura que eu escrevo. Desses 21 anos eu escrevi todos os dias da minha vida. Você tem no seu site, inclusive, publicações que são colocadas diariamente. Então, Sim. assim, você não escreve só para livros e só para o roteiro, não. Não, você não. escreve para poder publicar diariamente. É. Então, eu escrevo todos os dias da minha vida, nesses 21 anos. Inspiração? Porque, não assim... sei. Eu mesmo tem hora que eu me pergunto. Hoje eu saí de casa e fiz a minha matéria do Hoje em Dia, que eu publico uma vez por semana. E aí eu fiquei, né, já vim trabalhando ela de ontem para hoje, e aí eu tinha que vir para cá, eu finalizei e falei assim, gente, eu acho que faltou alguma coisa. Nem mandei para o jornal ainda, porque eu acho que faltou alguma coisa. É um parto, né? Você fazer um texto, porque você não cria da sua mente, você tem observações e tal. Observações. Mas você acredita que um texto de 40, 50 linhas eu crio em 5 minutos? Que flui. Normalmente. Normalmente. Quando eu vou sentar para escrever, eu já sei o que eu quero escrever, entendeu? Seja um livro, seja um capítulo de série, de novela. Mas falando do roteiro, então é automático a questão da transição, né? O que muda é a forma de contar a história, mas a questão da formatação e a questão do estilo, entendeu? A questão da conjugação verbal, essas coisas. Que é uma linguagem que vai para a TV, que vai para o cinema. Exatamente, né? Exato. Por exemplo, esse último trabalho que você fez, que foi com a Cangaral, que é a série As Mineiras, sim. Acho que com 6 episódios. 8 episódios. 8 episódios. Gravados em Minas Gerais, né? Em várias sim, 8 cidades de Minas diferentes. Gerais. Ficou muito interessante. Qual foi a ideia? O texto é seu. Sim. Qual foi a ideia? Então, eu escrevi esses textos em 2008. Olha só. 2008, que é uma série que tinha do meu site, uma série de contos chamada As Belo Horizontinas. Né? E aí, né, quando surgiu a questão de se inscrever no edital, né, a gente resolveu mudar para as Mineiras. E aí eu criei as histórias baseadas nesses 8 contos. Porque aí você tinha só as Belo Horizontinas. Sim. Então eram histórias São as mesmas histórias, só que eu transformei em As Mineiras. Entendi. São as mesmas histórias. Você jogou pro interior. Sim. E foi criando aquelas... Sim, porque a série As Mineiras, a proposta é que tenha 4 temporadas. A primeira são As Mineiras, as interioranas. A segunda temporada seria As Belo Horizontinas, que já tem contos novos sendo escritos. Inclusive tem 3 contos inéditos lá no meu site. Só vocês irem lá, clicar em As Belo Horizontinas, vocês vão ver os 3 contos novos lá. Que já podem ser a base para uma nova temporada. Sim, e tem um spoiler para As Mineiras, que está lá os contos que foram baseados, né? Sim. Os contos, então, que deram base estão publicados lá no estão publicados no site. Sim, desde 2008. Nós vamos falar no final, mas como é que é o site? Qual que é o site? O site é silviocerceau.com.br. Tá, o Cerceau escreve... Cerceau escreve... Cerceal. Cerceal. Então é silviocerceal.com.br. Eu vou até colocar aqui... Todo dia tem texto novo lá. Então você publica todos os dias? Sim. Tá. E aí, As Mineiras, então, que foi o trabalho mais recente, vocês lançaram e ele deve ir para um stream, né? Para poder passar... Sim, está em negociação, deve passar no stream no segundo semestre desse ano. Ótimo, excelente. Me fala, então, sobre roteiros de novela. Como é que foi sua participação em novela? Então, em novela, era meu sonho lá? desde criança, meu grande sonho, portanto, que eu reescrevia, né? Quando pequeno, as cenas, conforme eu já falei. E aí surgiu uma oficina de roteiro, é muito difícil, era um segmento muito difícil de entrar, porque não tem curso, não tem nada. Afinal de contas, né, essa profissão não tem curso, não existe curso para escritor. Não existe faculdade para escritor, né? Não existe. Então, assim, é por isso que eu falo que é dom, que a gente nasce com ele. E aí surgiu uma oficina que chama Masterclass com Agnaldo Silva.
Eu fiz essa oficina e a novela foi aprovada. Né? A Isso novela que nós criamos foi no lá. Rio? Foi no Rio. Aham. Foi no Rio. Aí vocês tinham que criar capítulos, né? Cada pessoa participante? Nós criamos do início, né? Nós criamos a sinopse Ah. e o primeiro capítulo, Aham. que foi, né, o que foi ao ar na Globo. Aí, e é de qual novela? O Sétimo Guardião. Tá, essa era do Agnaldo Silva, Sim, do Agnaldo Silva. que foi... Que Que foi criada pelos alunos. Que legal. Pelos alunos. Então teve uma participação coletiva. Uma participação coletiva, uma obra coletiva, né? Aham. E como é que foi para você que via as novelas, reescrevia aquilo que você assistia, de repente ver um texto seu lá na novela? Foi muito interessante, sabe? É a realização de um sonho, né? E principalmente que o meu primeiro personagem, na sinopse a gente cria o perfil do personagem, que é onde a gente mostra ali quem que é o personagem, o que ele vai fazer, né? Quem é ele dentro da história. Né? E o primeiro personagem meu foi interpretado pelo Tony Ramos, né? Então, o Tony Ramos que fez o papel que eu escrevi na sinopse. Que legal, hein? Olha só, além de tudo, você ainda tem Tony Ramos interpretando um personagem seu. Sim, sim. E me conta sobre essa questão da sua presença no UOL. Ali você escreve também, comentando sobre novelas, comentando sobre celebridades? Não, é só sobre novelas. É uma coluna diferenciada porque nem Big eu sou... Brother você comenta, Nada. Aham. Né? Ali é um olhar de um roteirista sobre a questão da novela. Eu sou o único roteirista hoje no Brasil, né, que tem uma coluna que fala sobre o tema. Né? Então, o meu olhar ele é diferenciado. Né? Por exemplo, quando eu faço uma análise, eu não vou chamar de crítica, né? Vou chamar de análise sobre uma novela que terminou. Por exemplo, essa novela da Sete que terminou, Dona de Mim. Eu fiz uma análise dela, né, mostrando os pontos positivos e negativos, mas sem ofender o autor, sem desmerecer a obra dele. Portanto, que a autora até me agradeceu, me ligou, me agradeceu, né, e ela ficou impressionada. Falou assim, eu fiquei impressionada com o que você escreveu e me ficou para raciocinar, para pensar melhor. E nós marcamos até uma conversa, e a gente tem conversado muito sobre isso. Você traz um olhar seu. Um olhar profissional, de roteirista. Sem aquela crítica pejorativa, né? Sem a crítica pejorativa. Detonar a pessoa. Quando precisa de fazer a crítica, ela é feita, mas ela é feita de maneira muito ética. Por quê? Porque eu sei como que é a construção. Eu sei como que é a construção de um roteiro, eu sei o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Então, ali, dentro desse próprio texto, uma cena que às vezes não funcionou, eu já mostro o caminho ali que ela poderia ter funcionado. Então, assim, é um olhar diferenciado. Então, eu escrevo sobre novelas e sobre séries apenas. Então, lá no portal do UOL, chama Na Telinha. Natelinha.com.br. E ele ali a sua frequência é qual? Minha coluna é todos os domingos, né, sábado e domingo. São sábados e domingos, tem coluna nova lá, sempre trazendo temas pertinentes à dramaturgia brasileira. Legal. Agora vamos para os livros, né? Então nós começamos lá com a Vitrine Humana. Sim. E aí a gente vai pegar os seus dois últimos. Sim. Porque o mais recente ainda vai ser lançado, vai sair, né? Eu tive que fazer uma pausa, né, por causa para mexer para roteiro, então esses foram lançados em 2016. E de lá para cá, eu tive que fazer essa pausa, porque de lá para cá eu criei vários roteiros. Eu tenho lá 6 roteiros de série, 3 novelas, né, 4 filmes. Então tem muita coisa. Então não fiquei parado, né, mas eu tive que dar uma pausa na literatura. O que dá mais trabalho? Fazer um livro ou fazer um roteiro? O trabalho é o mesmo. É o mesmo. O roteiro ele requer mais tempo, né? Porque você tem, por exemplo, você tem um personagem que foi lá interpretado pelo Tony Ramos. Como é que você dá vida àquele personagem? Vamos dizer que seja alguma coisa que não seja familiar a você. Vamos dizer que vou chutar aqui, tá? Você está falando sobre um boiadeiro. Como é que você vai entender a vida de um boiadeiro para poder criar aquele personagem? Aí requer pesquisa, né? Geralmente, quando você está numa equipe, né? Quando você está trabalhando sozinho, você mesmo pesquisa. Quando não é, você tem um pesquisador, né? Quando você já é contratado pela emissora e tudo, tem um pesquisador que vai trazer tudo sobre aquele mundo desse boiadeiro, né? Que aí você pega aquelas pesquisas e escreve com base naquilo que foi pesquisado. Eu tenho como técnica sempre ir lá. Se eu vou escrever sobre o subúrbio, né, sobre uma casa que está ali dentro da periferia e tudo, né, aí eu vou criar o cenário daquela casa. Eu não vou querer só imaginar da minha cabeça. Eu vou lá visitar, eu vou dar um jeito de conhecer alguém, ir lá visitar essa casa, ver como de fato é, para ficar bem real. Porque aí você vê no in loco para poder trazer para a realidade. Por exemplo, tem uma novela minha que tem um colecionador de carros antigos. Eu fui conversar com o colecionador, vi os carros,
Eu mesmo fui lá conversar, ver a visão dele, porque, né? Qual que é o amor, como começou esse amor dele por colecionar carros e por aí vai. Isso é importante, porque quando você recebe a pesquisa pronta, ela é bem feita, mas é fria. Sim, Quando sim. você vai ali, você tira outras informações, Você né? tira ali o sumo mesmo do assunto. Muito legal. Eu vi uma pessoa que foi fazer o papel de um alcoólatra, não lembro quem foi também, da Globo aí, e a pessoa teve que passar por aulas, né, para poder saber como é que andava, como é que era o efeito do álcool. Então, assim, é viver um personagem, entrar no personagem que o roteirista fez. Sim, né? sim. Então, você estuda para escrever e o ator tem que escrever para incorporar, né? Para incorporar. Eu gosto de escrever, quando crio o perfil do personagem, né, eu gosto de deixar bastante livre para o autor criar aquele personagem em cima das informações que eu dei a ele. E funcionou muito bem nas Mineiras, não sei se em outras obras vai funcionar. Né? Mas escrever roteiro é isso, dá mais trabalho, mas né, escrever com responsabilidade, né, e escrever de uma maneira que converse com todos os públicos, eu acho que isso é o grande ingrediente, o ingrediente secreto da receita. A minha obra, seja literária ou seja audiovisual, ela conversa com todos os públicos. Não é focado num público específico, Não. Conversa todo o público se identifica. Tem gente fala, nossa, isso aqui parece que aconteceu com minha vizinha, aconteceu comigo. Nossa, eu li essa história, parece que eu já vivi essa história, por aí. Vamos para os livros aqui. Qual que foi o mais recente? O mais recente, eles foram lançados juntos. Ah, né? foram juntos? Foram então juntos, vamos falar adorei esse título aqui, Minha Casa de Infância. São contos? Não, esse é um romance, né? Minha Casa de Infância, ele fala sobre o direito de morrer com dignidade. Olha! Né? É a história de duas médicas que resolvem cometer por conta própria a eutanásia. Sei. Isso passado no Brasil? Passa no Brasil. Eu escrevi esse livro e depois estourou um escândalo lá no Rio Grande do Sul. Parece que eu escrevi a história da médica lá e eu nem conhecia, nem sabia. E foi coincidência. ao acontecido? Foi depois do livro. Foi depois do livro. Depois que eu lancei, ainda bem que foi depois, né? Senão vai parecer que você está falando daquelas conversas que você ouviu e transformou em texto, né? Exatamente. Tem um filme, não sei se tem livro sobre ele também, que são o Caderno para Tommy, que é uma história real que aconteceu em Buenos Aires, que lá permitia-se a eutanásia, e aí a mulher estava com câncer, e então ela quis escrever um caderno para o filho dela, para que o filho dela lesse sobre quem era ela. E aí teve o processo de eutanásia, teve uma coisa, porque assim, existia a possibilidade, depois foi revogado, porque para nós brasileiros ainda não há a possibilidade de eutanásia, Não tem. E aí se escreveu com base na ficção. Na ficção, porque na verdade, igual eu falei, elas cometem de maneira ilegal a eutanásia, mas é um tema complexo, né? Meus temas sempre são complexos, mas é necessário. Fácil. Mas isso foi abordado um filme, né? Como Eu Era Antes de Você. Esse filme é um filme que mostra um exemplo legal, né? De como a eutanásia, em algumas situações, né? Ela é importante ser pensada, né? Não ser executada, tá, gente? É ser pensada. Não, e estimula porque está se falando muito sobre isso, né? Alguns países estão adotando para alguns casos e a gente tem que conhecer primeiro para poder saber qual opinião ter, né? Sim. Então... E é um romance que eu falo quando eu estou escrevendo, eu não me preocupo com o número de páginas. E eu acho que até número de páginas hoje, que tem gente que fala assim, eu quero ler um livro, eu quero escrever um livro de 300 páginas. Às vezes as pessoas nem têm tempo de ler, né? Porque hoje o mundo está muito corrido, a tecnologia avançou demais. Então é um romance assim, que você lê muito rápido, em poucas horas, e deixa saudade. É fluido. Fluido, exatamente. E pretérito mais que perfeito. Então, aí fala sobre a história de lealdade, né? Conta a história de uma personagem que ela é muito sozinha porque o marido viaja muito. E aí ela se envolve numa relação extraconjugal. Né? Também tem no núcleo paralelo uma personagem que ela sofre maus tratos do marido, né? E ela é vítima de gordofobia também. Então tem a reviravolta dessas duas personagens no decorrer das histórias. Da história. É legal que você vai pegando essas histórias que são... Porque foi 2016 que você falou, né? 2016, olha só, tem assuntos que estão totalmente... são discutidos agora. São discutidos agora. O livro não envelhece, né? Eu procuro temas não de propósito. Isso é automaticamente. Eu procuro temas que sempre o livro vai estar atual. Por exemplo, Vitrine Humana.
né? Ele foi lançado em 2004, tem 21 anos, né? Tá indo para 22 agora. Né? Mas o tema continua atual. Nossa, e ainda tem uma discussão muito grande, né? Sobre quem são esses meninos ou essas meninas. E agora eu vou fechar o Vitrine Humana com o volume 3. Ó, que legal. Né? Vou fechar porque trazendo a prostituição, porque mudou totalmente a forma. Antes era rua, né? Hoje não tem praticamente rua hoje mais. Tem rua mais pouco, né? Mas hoje tem outras formas de prostituir. Eu comprei um apartamento em São Paulo há, sei lá, 20 e poucos anos. E ele é perto da Augusta. Então a gente passava pela Augusta, era uma área onde tinha as meninas que ficavam ali, tinham muitos, sei lá, se é cassino, se é motel, ainda existem alguns existem lá. Mas olha como que mudou a própria cidade, né? Esses lugares foram sendo fechados, transformados em restaurantes. Aí eles falam, que eu não gosto desse termo, de uma requalificação do local, que eu acho horrível, porque parece que, né, era desqualificado. Mas aí mudou-se da realidade da rua para a realidade da digital. Digital, né? Exato. Que hoje você tem... E ainda tem hoje uma discussão que é interessante, que não tem nenhum personagem humano mais. A IA tem criado personagens para 18+. Então não é nem personagem humano. Os vídeos estão sendo criados com muita perfeição por IA, sem gente. Né? Então olha como que muda e a gente nem sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas tem uma fala que é a profissão mais antiga do mundo. Sim, né? sim. E quando eu falei da headline, que a gente passa lá na Holanda, a gente vai vendo as mulheres nas vitrines, aí a pessoa escolhe, é um produto mesmo, né? Parece um produto mesmo. A pessoa escolhe, entra na vitrine, aí fecha-se a cortina, aí o atendimento é feito ali, a menina vai, né, se lava no banheirozinho, abre a cortina de novo. Sim, ao abrir a cortina, está disponível numa vitrine. Sim. Né? Na série Pose tem uma situação que mostra algum momento, mas nas últimas temporadas, acho que na última temporada que mostra. E esses dilemas sociais, a gente vê que a novela tem uma responsabilidade social, né? Sim, tem. De fazer essas abordagens para trazer temas que são discutidos pela sociedade, para fazer a gente pensar. Porque a arte serve para isso, né? A literatura e o audiovisual, né, eles ditam muita coisa da sociedade. O audiovisual, para você ter ideia, moda, música, hoje menos do que antes, mas tudo foi ditado, né, pelo audiovisual. Né? Muitos artistas que ficaram conhecidos, artistas de fora que ficaram conhecidos aqui no Brasil, foi através da trilha das novelas. Né? Porque eu falo que você lê, é você viajar sem sair do lugar. Né? Então, no livro ali, às vezes o leitor tem muita informação do que ele não tem no dia a dia dele, e ele lendo ali, ele adquire essa sabedoria. E ele consegue sair do lugar, às vezes, que essa ele nova cultura, né? Exatamente. Transporta ele para lugares que ele sonha, por exemplo, né? Sim. Então, eu não sou um rico empresário, mas a literatura me faz conhecer o mundo do rico empresário quando ela me transporta para aquele lugar. Né? Eu estava conversando com a pessoa um dia que eu estava contando a história da novela, né? De uma das novelas da minha que está em submissão, e que tem nele uma chaperona. Né? Aí ele falou, mas o que é chaperona? Eu não sei também não. Era a babá de Miss. Antigamente, não hoje, né? Antigamente cada Miss tinha uma babá, uma ama que cuidava dela, ajudava a vestir, dava banho, cuidava tudo. Chaperona. Que hoje tem os assistentes, né? Hoje são os assistentes, Aí ele falou, olha que legal, eu não sabia. Né? Então, o livro, tanto o livro como o audiovisual, às vezes traz informações que são bobas, mas que, né, agregam ali o conhecimento da gente. E quais são os projetos que estão aí no forno, então? Além do livro, o livro que você está acabando, ele é sobre o quê? Dá pra falar? Chama Doce Castigo. É um livro que fala sobre a questão de como superar o desejo no casamento. Tá? O foco é mulher também. O foco é mulher. Né? Então é uma personagem, né, que ela vive com o marido, o casamento vai avançando e ali o casamento começa a ficar morno. Então, através dessa personagem, o leitor vai ver como é possível, né, acender essa chama de novo. Apesar de muitos erros que vão acontecer com ela, com ele. Né? E também traz de volta a questão das drogas. Né? É um jovem da alta sociedade, né, que tem os dilemas dele, os conflitos, e ele simplesmente se vicia, né, em cocaína. Então mostra como vencer esse vício.
E com o roteiro, o que você tem no forno? No roteiro tem 2 novelas em submissão, né? Tem 3 séries e 2 filmes. Tudo isso aí ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E fervilhando e colocando texto para poder... Fervilhando. Já tive uma ideia, eu acordo de madrugada, geralmente eu acordo de madrugada e vem a ideia. E eu já tive a ideia de uma novela nova. Eu posso falar até o título, né? Eu não sei se vai ser aprovado, se vai ao ar. Chama Café com Leite. E o que é? Ah, isso eu não posso contar, ideias valem ouro. O roteirista não pode contar isso. Não agora, da próxima eu conto para vocês. Mas eu provoquei porque você falou comigo isso antes. Silvio, a gente fica muito feliz de receber você aqui, porque você é múltiplo, você tem a cabeça em vários lugares, né? Sim. E uma visão bem ampliada. Então, use esse espaço aqui do Jornal Hoje em Dia, da TV Promove, para nos trazer essas ideias que você tem. Quando tiver um roteiro novo, quando tiver um livro novo, pode vir trazer aqui pra gente, que pra gente é uma alegria muito grande, tá? Eu agradeço você pelo convite. E para te encontrar nas redes sociais e no... Redes sociais, no Instagram, @Silvio Sersô, no X, né, no X, né, @Silvio Sersô, sempre @Silvio Sersô em todas as redes. Você é muito presente no Twitter? Sou presente mais no Instagram. No Instagram, no né? Instagram. E para ver a coluna do UOL? www.natelinha.com.br e o meu site diariamente, né, texto novo lá, e tem mais de 800 contos, mais de 800 histórias da nossa vida, da vida, do nosso cotidiano lá, para vocês lerem, tudo gratuitamente. Ok. Bom, gente, a gente fica nessa euforia de tantos textos, né, com a literatura aí em efervescência, mas a gente termina aqui essa entrevista e te vejo num próximo episódio. Até lá!